Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição sobre lei da atração aplicada no nosso dia a dia. Eu gosto sempre de trazer aqui essas reflexões do nosso dia a dia, justamente porque lei da atração, para mim, ela tem que ser colocada no dia a dia. Tudo que a gente aprende sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão de consciência e as leis universais, tem que ser colocado no nosso dia a dia, porque senão não faz sentido a gente aprender para de vez em quando a gente colocar em prática numa técnica, para de vez em quando a gente fazer algum tipo de processo ou exercício. É no dia a dia que as coisas acontecem, né? A nossa vida acontece a cada minuto, então a gente tem que colocar em prática a cada minuto para que a gente viva melhor. E perceber também o que cada minuto do nosso dia pode nos trazer de lição, porque é como fala no Kybalion, né? Os lábios de sabedoria estão sempre abertos. A gente é que precisa estar atento e precisa estar ali para absorver o conhecimento, né? O nosso ouvido precisa estar aberto. Os lábios da sabedoria, na verdade, estão sempre se comunicando com a gente. E pode ser através de uma situação que aconteça, pode ser através de uma flor que a gente olhe. O ensinamento, as lições estão aí o tempo inteiro. E aí eu gosto de compartilhar aqui com você as minhas, as que eu peguei ao longo do meu dia. E hoje, o que aconteceu? Logo de manhã, umas 10 e pouco da manhã, eu tive vontade de sair para dar um passeio, não aqui na minha cidade, mas em São Paulo. E aí, gente, como o clima tava meio esquisito, e em São Paulo geralmente, né, chega no final da tarde, agora em março e tal, despenca água, porque é o que tem acontecido nos últimos dias. O tempo tava estranho, tava nublado de manhã. E aí eu fiquei, não sei se vou, até me arrumei, mas aí depois desisti, não fui. Porque olhando para o céu da forma que estava naquele momento, eu imaginei que ia cair um verdadeiro aguaceiro, como é. E aí, normalmente, se você vai para voltar no mesmo dia, pode pegar trânsito na serra. Eu comecei a criar um monte de expectativa com base no que eu estava observando do que poderia acontecer no futuro, ou seja, no final do dia, que é quando eu pretendia voltar. E isso fez com que eu não fosse. E aí, agora à tarde, né? Depois de dar uma volta, tudo tava dando uma volta e o céu tá a coisa mais linda, 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 linda que você pode imaginar, assim. Tá um pôr do sol, a coisa mais incrível do mundo. E aí eu fui, né, fui caminhar e voltei refletindo agora. E aí o meu superior falou assim pra mim, você tá vendo? Não é porque tava nublado de manhã que as coisas não podem mudar. Muitas vezes a gente olha pra uma situação e pelo fato dela não estar com uma aparência tão boa, a gente acha que o que pode vir dela é sempre uma coisa negativa. E aí eu quis compartilhar essa lição com vocês, porque é real. Se eu olhasse para aquele dia de manhã, se eu tivesse tirado uma foto de como estava o dia de manhã e comparado com hoje, ninguém poderia imaginar que foi o mesmo dia. Porque mudou completamente, sabe? Tá um fim de tarde lindo, 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 lindo. Então, qual que é o negócio? O que eu quero compartilhar aqui com você com essa lição? Porque justamente, né, a gente muitas vezes cria expectativa negativa sobre o que pode acontecer na nossa vida, porque a gente olha para o momento atual como tá, e a partir do momento atual, com a nossa visão limitada, a gente acredita que pode prever o que vai acontecer. Então, gente, independente do que está acontecendo na sua vida agora, sempre olhe com expectativa positiva, porque assim, o momento pode mudar completamente e muito rápido. E a gente tem sempre que assumir uma coisa que está sempre vindo na minha mente, sabe? Nos últimos meses, eu posso dizer assim, é a questão da gente aceitar o nosso lugar. E aceitar o nosso lugar, que eu falo, é a nossa perspectiva física, o papel que a gente desempenha aqui na perspectiva física. Não aceitar, quando eu falo de aceitar o nosso lugar com humildade, eu não digo pra gente se sentir pequeno e incapaz, mas perceber a grandeza que existe no que a gente faz, no que a gente vive aqui na perspectiva física, de peneirar, selecionar, e a partir disso a gente contribuir com a expansão do universo, mas humildemente aceitar que esse é o nosso papel, aceitar a grandiosidade dele, mas não tentar fazer o papel e subestimar o papel do nosso eu superior. O que eu quero dizer com isso? São duas perspectivas. A nossa completude está nessas duas perspectivas, tanto a não física quanto a física. Quando a gente tenta, às vezes, olhar pela perspectiva que não é o nosso caminho, que é a perspectiva mais ampla, o que acontece é que a gente tem dessas, a gente tenta prever o que vai acontecer, controlar o que vai acontecer, e a gente não consegue. Então, a gente confiar, sabe? Ter sempre expectativa positiva e confiar. Se abrir, né, para a confiança.
do nosso eu superior, que tem a perspectiva mais ampla, sabe? Que nem tem um impulso de você fazer alguma coisa, mas como você olha o cenário atual, a partir desse impulso, da sua visão limitada do que você está vivendo agora, normalmente a gente tenta prever, como eu falei na minha própria experiência hoje. Vai chover, eu não vou porque vai dar um pé d'água e depois eu vou ficar encrencada no trânsito de São Paulo. Não vou. E aí o que acontece? Eu, ao invés de seguir o meu impulso, a minha intuição, né, que vem da perspectiva mais ampla, que justamente tem a visão ampla do cenário, que sabe o que pode vir, que sabe que atrás daquelas nuvens tinha um dia de sol esperando. Então, o que eu quero dizer? Você, ao usar dessa intuição, dessa perspectiva mais ampla, para você dar passos maiores na sua vida e também confiar que mesmo as coisas, às vezes, parecendo que elas não vão mudar ou que elas vão tender para pior, porque eu olhei para o céu, como estava nublado, não estava chovendo. Então eu pensei, vai cair um pé d'água. Então a expectativa que eu tinha era de algo negativo com base no que eu estava observando. Então não pense dessa forma, sabe? Comece a ter perspectiva positiva, uma expectativa positiva, mesmo que o cenário que você está observando não seja dos mais otimistas. Não deixe que o cenário treine a sua expectativa. Você entende? Então essa é a mensagem que eu quero passar para você. E aí, né, eu sei que também tem uma outra mensagem por trás dessa. Talvez você esteja pensando, caramba, Aline, você perdeu o dia de passeio. Não, eu ganhei um dia de aprendizado. É uma coisa que eu também tenho me treinado para perceber. Eu poderia perceber esse dia como uma perda, mas foi um ensinamento. Se eu tivesse ido, talvez eu não teria aprendido isso, que vai ser de serventia agora não só para mim, mas para você também, mas de serventia para ao longo da minha vida, porque essa questão da gente treinar a nossa expectativa é a partir do que a gente está observando. E a partir do que a gente está observando, a gente acredita que se o cenário parece otimista, então as coisas vão ficar boas. Se o cenário parece pessimista, então as coisas vão ficar ruins. E não, sou eu que controlo e eu espero, né? Eu controlo a partir do que o que eu quero dizer, eu controlo como eu me sinto a partir disso, sabe? Se eu tivesse treinado, e acho que não é nem se eu tivesse treinado, mas assim, a partir de agora, me treinar para esperar coisas boas, independente de como esteja o cenário, independente do que eu esteja observando, criar uma expectativa mais positiva, você entende? Então, acho que essa que é a grande mensagem desse vídeo de hoje. Eu espero ter chegado para você no momento que ela possa contribuir com a sua vida, assim como ela contribuiu para a minha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.